Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje comentaremos sobre a história da revelação e seus, não apenas seus desdobramentos, mas certos reflexos que encontramos de uma parte em outra. Tipologias, prefigurações, a partir do texto de Gênesis, capítulo 20. Primeiramente, leiamos a narrativa de Abraão e Sara neste capítulo. Abraão partiu dali para a região do Negueb. Estabeleceu-se entre Cádiz e Sur e viveu algum tempo em Gerara. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-lhe, mas Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e disse-lhe: vais morrer por causa da mulher que roubastes, porque ela é casada. Abimeleque, que não a tinha tocado, disse: Senhor, fareis perecer mesmo inocentes? Não me disse ele que ela era sua irmã? E ela mesma me disse: é meu irmão. É na simplicidade de meu coração e com as mãos puras que fiz isso. Deus disse-lhe em sonhos: sei que é na simplicidade do teu coração que agiste assim. Por isso preservei-te de pecar contra mim, e não deixei que a tocasses. Devolve agora a mulher deste homem, que é profeta, e ele rogará por ti para que conserves a vida. Mas, se não a devolveres, sabes que morrerás seguramente tu e todos os teus. Ao romper da manhã, Abimeleque convocou todos os seus servos e referiu-lhes essas coisas. Todos ficaram muito atemorizados. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que eu te ofendi para que nos expusesses a mim e ao meu reino ao castigo de um tão grande pecado? Fizeste-me o que não devias fazer. E ajuntou: que tiveste em vista agindo assim? Abraão respondeu: eu pensava que não havia certamente nenhum temor a Deus nesta terra, e que me matariam por causa da minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não é de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, eu lhe disse: faze-me esta graça. Onde quer que fomos, dirás de mim que sou teu irmão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, ao mesmo tempo que lhe devolvia Sara, sua mulher. E disse-lhe: minha terra está à tua disposição, fixa-te onde quiseres. Disse também a Sara: dou a teu irmão 1000 moedas de prata. Isto te será um véu sobre os olhos para todos aqueles que estão contigo. Eis-te justificado. Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz, porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Isso ocorreu com Abraão e Sara, e Abimeleque também, no capítulo 20 do livro de Gênesis. Acontece que no capítulo 26 do mesmo livro, algo muito parecido acontece com Isaac e Rebeca. Isaac, o filho legítimo de Abraão. Isaac ficou, pois, em Gerara, quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher. Ele dizia-lhes que era sua irmã, pois respondendo: é minha mulher, temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E como sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaac que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe:
é evidente que é tua mulher. E como dizias tu que era tua irmã? Porque, respondeu Isaac, eu temia que me matassem por causa dela. Abimeleque replicou, que nos fizeste? Um pouco mais e alguém do povo teria abusado de tua mulher e terias atraído pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Isaac semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava. Temos aqui dois eventos, com personagens diferentes, mas com acontecimentos extremamente similares. O disfarce do homem da família escolhido por Deus quanto à sua esposa, dizendo que ela apenas se tratava de sua irmã, com medo de que o povo do local reaja matando o varão para tomar a mulher. O senhor do lugar, no caso Abimeleque, intencionando tomá-la por esposa, ainda que na última narrativa esta intenção não seja levada adiante como na anterior, ocorre também a ameaça de Deus, presente como castigo possível ou potencial por causa do que seria o ajuntamento da matriarca com o Senhor da Terra. Ocorre também que Abimeleque, afastando a maldição de sua casa por temor a Deus, e o patriarca também confessando que estava enganando as pessoas e também conseguindo ao final bonanças daquela terra para continuar a sua missão. Esses pontos convergem praticamente nas duas narrativas. E uma coisa que cabe destacar é que para os hebreus a palavra irmão ou irmã por vezes assume significados que vão além de filhos de um mesmo pai. É utilizada também para designar parentes próximos, como já mostramos em vídeos anteriores. E é por isso que Isaac se permite dizer que Rebeca é sua irmã. Afinal, como vemos em trechos anteriores do livro do Gênesis, Rebeca foi trazida do seio da família de Abraão, o pai de Isaac. Ainda poderíamos observar a narrativa de Gênesis capítulo 12, versículos 10 ao 20. A sua estrutura é basicamente a mesma das outras, dando-se também com Abraão e Sara. Só que ela acontece já não mais com Abimeleque, está com Abraão e Sara, se dá no Egito. Abraão novamente mente, falando, mente não, conta uma meia-verdade, pois realmente Sara era sua irmã. Fala isso diante de todo o povo, o senhor do local, que no caso era o faraó, que é tomado por esposa. Deus interfere com um castigo, uma pena diante dos homens daquela terra. O senhor do local, o faraó, devolve a esposa a Abraão e também lhe dá uma bonança, uma fartura, ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. A praga é retirada daquele povo e Abraão segue sua vida depois em outro lugar. Essa última narrativa é a primeira, na verdade, em ordem cronológica e em ordem textual. E a partir da narrativa do meio, que se dá com Abraão, Sara e Abimeleque, nós trazemos aqui, a partir dela, o comentário da obra, novo comentário bíblico São Jerônimo, do Antigo Testamento, que traz, sendo que esta obra traz um olhar que considera a teoria das fontes, segundo a qual, mesmo dentro de um único livro bíblico, diversos personagens e grupos o teriam escrito. Essa é uma teoria. E os autores do comentário bíblico São Jerônimo falam uma coisa que, mesmo considerando essa teoria, nos surpreenderá. Porque se esperava que dissessem que algo como uma narrativa
poderia ser uma cópia de outra. Mas eles vão dizer o seguinte: Abraão façara se passar por sua irmã em uma terra estrangeira a fim de se defender de problemas. Este é o tema de Gênesis 12, versículos 10 ao 13, na versão já vista, ou seja, na fonte já vista. Também é o tema do capítulo 20, que teria sido escrito pela fonte eloísta. E essa história, paralelamente, também ocorre com mudança de atores em Gênesis 26, na versão, novamente, na fonte já vista. Ou seja, capítulo 12, quem teria escrito seria os autores pela fonte já vista. No capítulo 20, autores da fonte eloísta. E capítulo 26, novamente, autores de fonte já vista. Essa história do capítulo 20, no entanto, não é simplesmente a versão eloísta de uma história da esposa do ancestral em perigo. Ela parece pressupor o capítulo 12, no versículo 2, e em outros trechos. Mas ela se trata muito mais de um diálogo sobre a justiça de Deus e o temor ao Senhor de Abimeleque. E, é claro, também do poder intercessório de Abraão. A obra ainda cita Westermann, que diz que esta história do capítulo 20 é uma busca de resposta às questões levantadas na antiga narrativa sobre Abraão. Ou seja, tais autores nem mesmo pensam que as narrativas em questão são apenas repetições, cópias de uma mesma história, escrita de maneiras diferentes. Não se trata de apenas um recurso literário para contar uma fábula que trouxesse a mesma lição de moral em momentos diferentes. É algo diferente, é algo inusitado. E o que seria isso? Bom, eu vou dizer o seguinte: não vamos nos impedir de pensar que as três narrativas aconteceram realmente, cada uma em um momento, e que de fato possuem basicamente a mesma forma. E afastemos de nossas mentes que essas similaridades são frutos de pura coincidência. O que ocorre é que existe o mesmo Senhor dessas histórias. E eu não estou falando do faraó e nem de Abimeleque. Esses senhores que eu falei, faraó e Abimeleque, são passageiros. E, aliás, o verdadeiro Senhor dessas histórias é de tal modo que não é apenas o Senhor dessas histórias, é o Senhor da história. É o Criador, o Providente, a mão que guia os homens e as criaturas. Ele sabe de tudo. Não há lugar além de sua presença e possibilidade fora de seu poder. É o próprio Deus. E o Senhor Deus, durante a história da revelação, deixou vários desses sinais. Deixou tais eventos que apontam para acontecimentos futuros. Ou, de outra perspectiva, que apontam para acontecimentos passados. Observemos que Deus, por definição, conhece o passado, o presente e o futuro. E todos ele conhece em um único ato de conhecimento. Todo momento para ele é presente, é uma atualidade. E por isso, e por ele ser todo-poderoso, ele é capaz de arquitetar tais eventos que são como que correspondentes. E aí nós incluímos as profecias quando falamos disso. As profecias apontam o passado para acontecimentos do futuro.
pois Deus sabe o que vai acontecer e sabe armar as coisas para que aconteçam até lá. Mas nós não apenas falamos das profecias. Podemos pensar, por exemplo, em Moisés, quando fala a Israel, e o Senhor disse: está muito bem o que disseram. Eu lhes suscitarei um profeta como tu dentre de seus irmãos. Minhas palavras porém em sua boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 17 ao 18. E depois dessa predição, de fato, surgem vários profetas em Israel, ao longo dos anos, tendo o ápice do cumprimento dessa profecia em Jesus. Mas falamos de mais do que isso. O que temos junto em mente são as chamadas tipologias. São as chamadas também, ao lado delas, prefigurações, que podemos identificar entre o que foi contado ao longo dos livros das Sagradas Escrituras. Aquelas imagens de coisas que surgiriam posteriormente, sendo vistas em pessoas, situações ou grupos do passado, ou mesmo imagens de realidades divinas. É disso que elas se tratam. O que podemos tomar como exemplo para evidenciar essas prefigurações e tipologias? Podemos tomar como exemplo o sacrifício de Isaac por Abraão no Monte Moriá, que ele é um sinal para o futuro sacrifício de Jesus Cristo, seu Calvário em Jerusalém, enviado por Deus Pai. Comentamos isso no vídeo 53 do livro do Gênesis. No vídeo 53. Podemos pensar também no patriarca José, no livro do Gênesis também. Filho de Jacó, que conforme o livro do Gênesis, interpretava os sonhos, a quem foi confiado o povo da aliança de Deus, povo o qual ele conduziu para o Egito, para o salvar da fome. E quando pensamos no patriarca José, podemos encarar esta pessoa como prefiguração de São José, o pai do menino Jesus. São José, segundo o Evangelho de São Mateus, é também filho de Jacó. Recebeu as mensagens de Deus por sonhos. A ele foi confiada a proteção do Cristo, precursor da nova aliança, que o leva com sua mãe para o Egito para salvá-lo da fúria assassina de Herodes. Ou seja, José, filho de Jacó, protetor do povo ou da pessoa da aliança a ser erguida, foge para o Egito para garantir uma salvação. A vida do patriarca José aponta para a vida do santo José. Mas não pensemos que essas relações só existem do Antigo para o Novo Testamento. Podemos encontrar tais paralelos em vários momentos descritos, mesmo que somente nos antigos livros. Citando um, temos Noé e Moisés. Algo do início da vida de Moisés, que podemos ler no começo do livro do Êxodo, é que ele, quando era bebê, foi salvo da morte nas águas, pois o faraó mandou matar os meninos nascidos dos hebreus. E é ele quem é conhecido como o libertador de Israel, a partir do qual eles puderam prosseguir sua vida e estabelecer uma aliança com Deus. Também Noé, com sua família, foram salvos da morte nas águas após os homens provocarem a ira de Deus, e então ele mandar o dilúvio. É a partir dele que Deus estabelece uma aliança com os homens, que é simbolizada pelo arco-íris, e ficam eles livres do dilúvio. E se isso parece pouca coisa, para parecer que as duas histórias estão apontando uma para a outra, uma coisa que sabemos
é que Noé e sua família foram salvos pela conhecida arca, a arca de Noé. E a palavra que no Êxodo descrevia o recipiente em que a mãe de Moisés o deixou para ficar seguro das águas é também arca. Moisés tem sua arca também. E por todos esses paralelos, a salvação das águas, a arca, libertador do povo, escolhido por Deus, é estabelecida a partir dele uma nova aliança. Moisés é reconhecido claramente como o novo Noé. E por último, apontando para as realidades divinas, podemos olhar para aquilo de os 3 anjos que, representando o Senhor, visitaram Abraão nos carvalhos de Mambré. E junto dos primeiros cristãos, enxergamos neste fato um sinal de quem é Deus, uma tipologia da Santíssima Trindade, tipologia esta presente no Antigo Testamento. Um Deus em 3 pessoas, como expusemos no vídeo 49 do livro do Gênesis. Este mesmo Deus, vendo a história em todos os seus pontos, intervindo nela com sua providência condutora, e mesmo assim contando com as escolhas que vêm de suas criaturas conscientes, conseguiu fazer com que tudo isso, junto de seu poder e livre-arbítrio dos homens, acontecesse. Como expusemos melhor no vídeo 58 do livro do Gênesis, Deus age no mundo, dá sua graça inclusive aos homens, e tem ciência de como eles vão reagir. E leva isso em consideração para que os eventos resultantes saiam de forma a atingir certos objetivos. E sabendo disso, não nos assustemos ao ver como tais pessoas, povos e circunstâncias realmente sejam paralelas entre si. E isso não é por acaso. O que ocorreu, ora com Sara e Abraão no Egito, diante do faraó, ora com eles dois também, em Gerara, diante de Abimeleque, e ora, semelhantemente, com Isaac e Rebeca, também diante de Abimeleque, tudo está amarrado. Tudo foi providenciado por Deus, para que um evento apontasse para o próximo e, ao final, todos apontassem de volta para Deus. Estas maravilhas apontam para o poder de Deus. Apontam também para o seu cuidado para com os homens. Ao vermos que nossas ações estão sendo postas em conta e que elas servem a e se encaixam em um plano maior. Tudo isso mostra a mão de Deus na história, revela sua sabedoria e manifesta sua glória. Nós, homens, podemos reconhecer o quão majestosa é a ação de Deus Criador entre as suas criaturas. Isto é a presença do Eterno no tempo, a existência na ordem no que parecia ser um caos. E, finalmente, após aceitar que o Senhor conduz a história para os bons fins, para as boas finalidades, nos deixemos conduzir por este nobre Senhor nesta vida, por meio de seu Evangelho, para que nossa vida o reflita e seja um sinal que aponta para o alto, para Jesus Cristo, Rei e Senhor do universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.